você precisa fazer uma escolha, até uma escolha financeira. Às vezes você tem o dinheiro para fazer, mas por uma mente de escassez, tá? Por existir uma escassez, você acha que você não pode fazer isso que você está planejando aí, com medo de faltar, lá na frente faltar. Olá, seja bem-vinda a mais uma leitura. É uma leitura intuitiva, atemporal. No momento que você tiver contato com esse vídeo, pode ter certeza que ele é aí alguma mensagem que a espiritualidade está trazendo para você. Deixa eu fechar aqui a porta. Que a espiritualidade está trazendo para você, então seja muito bem-vinda e vamos ver qual é a orientação que nós temos nesse dia, nesta hora, que essa mensagem possa chegar aí no teu coração e trazer luz aos teus pensamentos, aos teus sentimentos, de forma que você possa tomar as decisões mais acertadas possíveis para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Vou começar aqui fazendo essa leitura com um oráculo, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, anjo da proteção, arcanjo regente ali do raio azul. Eu sou fã dele, eu amo São Miguel Arcanjo e quero trazer aqui uma palavra, começar essa leitura com uma mensagem de São Miguel Arcanjo para você. Aqui, gostaria muito que aparecesse a mesa, mas eu vou mostrando para você a carta conforme for caindo, tá? O que São Miguel Arcanjo traz hoje para você que está aqui comigo, para mim, qual é a mensagem que ele traz hoje aqui pra gente? Guia do invisível. Guia do invisível. Deixa eu ler aqui. Mesmo diante de dúvidas, a direção correta já está sendo indicada. Alinhe suas escolhas com sua verdade interior. Quando você escuta o chamado certo, o caminho se organiza e a proteção acompanha cada decisão tomada. Guia do invisível. Todos nós, né? Temos um guia interior. E aí, para a gente ouvir essa guiança, a gente precisa silenciar. Para conseguir seguir essa orientação. Agora até me veio quando um dos profetas, agora eu não estou me lembrando o nome, tá, gente? Desculpa. Mas quando Deus se apresenta, né? Eu não lembro qual é o profeta. Vocês vão lembrar aí. Em que Deus, quando ele vai falar com o profeta, vem a tempestade, mas não é Deus, né? Aquele barulho forte, né? E várias situações, mas ali não estava Deus. E Deus vem naquela brisa suave, né? Então, muitas vezes, para a gente chegar a ouvir essa guiança, essa orientação, a gente vai precisar silenciar. Silenciar, né? E esse silenciar é voltar para si, para que você possa perceber, distinguir essa voz que está te guiando, né? E mesmo nos momentos de dúvidas, mesmo nos momentos, né, que a gente tem, às vezes, maiores dificuldades de resolver algo, ainda assim a gente está sendo guiado. E aí a gente vai precisar silenciar. Então, com essa aqui, começando a nossa leitura com essa orientação de São Miguel Arcanjo, dizendo que sim, que tem uma guiança, mesmo no invisível. E eu quero pegar aqui umas cartinhas da... eu ia pegar o livro. O livro da Fraternidade Branca. E eu quero ver um raio que já possa também aproveitar e trabalhar, trazendo aqui para essa leitura uma chama, né, que possa te orientar. Qual o raio para a gente trabalhar nesta leitura? Qual o raio? Dois raios que eu costumo utilizar muito nas minhas meditações são o raio azul e o raio violeta, né? Vou tirar, tá? Vamos tirar um raio aqui. Não quer sair aqui, então vou tirar de outra forma. Raio dourado, tá? O raio dourado. Levantei rapidinho, peguei aqui. O raio dourado, ele é o raio número 10. Vamos ver aqui. E quais as qualidades que esse raio vai trabalhar? A paz eterna, o conforto, a pureza, calma interior, opulência, abundância, prosperidade e supremo divino. Qual é a mensagem? Prosperidade é notada somente quando transformamos nossa forma de vida. Precisamos estar atentos e nos empenharmos por meio de reflexões e meditações,
Pois o silêncio, lembra que eu falei de silêncio? Pois o silêncio ajuda-nos a enxergar o que estamos vendo. Além dos mestres que dirigem esse raio, é importante apelarmos para a ajuda dos arcanjos, Valeel e Paz. Então, esse raio vai trabalhar a paz, o suprimento divino, né? O suprimento divino, lembra? Deus está suprindo todas as nossas necessidades, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não reconheça. E muitas vezes, se a gente não está conseguindo esse suprimento, né, devidamente, isso pode se dar devido às nossas crenças, as crenças que foram sendo cultivadas aí. Então, sim, em alguns momentos a gente vai precisar olhar para essas crenças, né, para perceber o que como essas crenças estão interferindo na nossa vida. Tá? Então, o nosso raio aí regente para essa leitura é o raio dourado, que vai trazer paz, conforto e trabalhando o suprimento divino. E eu deixo para você uma afirmação poderosa. Até o Joseph Murphy tem uma afirmação parecida com essa. Eu gosto muito do Joseph Murphy, né? Em que ele fala que Deus supre todas as minhas necessidades e há sempre um excedente. Então, Deus supre todas as minhas necessidades e deixa sempre um excedente. Tá? Sempre sobra. Então vamos ver aqui. Vamos continuar então nossa leitura com o oráculo, o tarô do Osho. Tarô do Osho. Peço você paciência porque eu estou numa fase de aprendizagem. E aí, mas com tudo isso, eu resolvi trazer, sabe, as coisas que eu tenho utilizado aqui para o meu crescimento e que tem me ajudado. Saiu aqui, voltando-se para dentro. Lembra que eu falei que há uma guiança? Eu li aqui, comecei com São Miguel Arcanjo, uma palavra de São Miguel Arcanjo para você. E ele fala que há uma guiança, mesmo nos momentos, né, em que a gente está confuso, mesmo assim existe essa guiança interior, né? Deus está nos guiando. Só que devido à agitação, né, muitas vezes a confusão mental, tudo isso, a gente não percebe essa guiança, a gente não consegue perceber o que essa voz interna, o que, né, o Espírito de Deus está falando em nós. E aí, ó, qual foi a primeira carta que caiu aqui? O voltar-se para dentro. É um convite para que nesse momento você volte-se para você. É muito interessante que hoje já se sabe, a ciência já comprova que a meditação, ela consegue proporcionar muitos bens para a nossa saúde, né? Bem-estar, trazer mais equilíbrio emocional, né? E várias outras coisas, tá? Então, ó, volte-se para você, volte-se para dentro, senta um pouco, medita. No início pode não ser tão fácil, porque também para mim também não era, mas no início vai ser mais difícil mesmo, né? Mas isso não deve ser um fator que te desestimule a meditar, tá? Então volte-se para você, para que você possa ouvir essa guiança. Então, se você está passando num momento aí confuso, que você está pedindo orientação a Deus, que você está pedindo uma resposta, essa resposta já está aí. Só que você pode não estar percebendo devido aos fatores externos, devido ao excesso de estímulos. Mais uma, por favor, tarô. Opa, caiu aqui. Gente, olha que coisa mais linda, a solitude. Solitude. É necessário você retirar-se. Se retirar. Fazer um retiro espiritual com você mesma. Você sair dessa agitação toda e se colocar no momento de solitude, de você se ouvir, de você ouvir essa guiança. Olha que coisa mais linda, gente. Mais uma aqui. Vejam que ele, ó, está se retirando. E esse é o convite para você também, de você se retirar. Mais uma, por favor, tarô. O que mais aqui? Para essa pessoa que está aqui comigo, que está precisando nesse momento de uma resposta e que não está conseguindo entender qual é essa resposta.
Eu já tive muitos momentos assim também de pedir a Deus, sabe? Orientação e devido ao excesso de pensamentos, de agitação, não consegui perceber. E a melhor forma de você perceber é se colocando, voltando-se para dentro e saindo do meio dessa agitação toda. Fechando a porta do seu quarto, indo para dentro do seu quarto, entendeu? Esse fechar a porta do seu quarto e para dentro do seu quarto é você ir para dentro de si. Que outra carta, por favor, tarô? Condicionamento. E às vezes a gente está tão condicionado a fazer tanta coisa, a dar conta de tanta coisa, que a gente não consegue essa solitude. É libertar-se dos condicionamentos, das regras, sabe? Das regras que eu digo que as pessoas nos impõem, que faz a gente viver condicionado, que faz com que a gente viva de acordo com o que as pessoas querem. De acordo com a verdade, que é a verdade delas, não a sua e não a minha. Quantos condicionamentos a gente vem se colocando aí? Quantos condicionamentos a sociedade no geral, seja amigos, parentes, igrejas, religiões, trabalho, quantos condicionamentos que nos colocam, nos impõem e a gente vai aceitando? Aqui é o momento da gente refletir. É um espaço de crescimento. Qual outro? Opa, caiu. A última. Totalidade. É você voltar-se para você, colocando-se em solitude, saindo dos condicionamentos para que você possa chegar à totalidade. Para que você possa chegar à sua essência. Quem você é. Pergunta para você, quem eu sou? Quando estou livre dos condicionamentos. Quem sou eu quando eu consigo me livrar de todos os condicionamentos que me impuseram? Quem sou eu quando eu deixo todas as cascas, todas as máscaras de fora do meu quarto? Quem sou eu quando estou em solitude? Quem sou eu quando estou sozinho? Ok. Então agora eu vou pedir. E aí, ó. Quem é você quando você está sozinho? Você é o seu mestre. No fundo do deck tinha o mestre. Você é seu mestre. Essa guiança interior, você vai fazer essa guiança quando você voltar-se para dentro. Quando você entender que você precisa deixar certos condicionamentos para trás. Quando você entender que você precisa de um momento para você se ouvir, para você ouvir a sua verdade. E não as verdades que as pessoas estão te impondo. Para você compreensão. Para você compreender de fato quem você é. Entende? Agora então vou com um tarô convencional, tradicional, fechar essa nossa leitura. Eita, ainda nem pedi. Vamos lá. Tarô convencional. Opa, só tô embaralhando, gente. Tá querendo cair tudo aqui. Vou pegar 4 cartas também, tá? Diz muito interessante que eu jogava baralho. Sabe como o tarô veio fazer parte da minha vida? Quando um dia eu tava pegando o Dan, desativação emocional, embaralhando, e aí me veio isso, me veio a clareza de que o tarô, ligando o baralho comum ao tarô. E aí eu fui buscar, né? O 7 de copas. O 7 de copas fala a respeito das infinitas possibilidades, mas aquelas que são verdadeiras, mas aquelas também que são ilusões, que podem ser ilusões. Tá, e aí a gente vai desmiuçar aqui o que tá querendo dizer aqui. Mais uma, por favor, tarô. Mais uma, por favor.
E Copas está sempre muito ligado, né? Fala sobre as emoções, sentimentos, emoções, relacionamentos. O que mais? O que mais, por favor, tarô? Opa, caiu. 9 de paus. O 9 de paus, ele fala da resistência, né? Veja como é que essa pessoa tá. Ao mesmo tempo que fala de você persistir, de você resistir, né? Para você ter força, né? Continuar perseverando. Mas ao mesmo tempo eu também percebo aqui aquela situação em que você tá lutando com seus próprios braços, em que você tá fazendo força. E na nossa vida as coisas não precisam ser assim. Só que a gente aprendeu que tudo tem que ser difícil. A gente aprendeu que a gente tem que fazer com o nosso próprio braço. Aí a gente esquece que existe uma guiança, que existe alguém que está cuidando de nós, alguém que supre todas as nossas necessidades. E aí a gente vai lutando, e acha que tem que ser na força do nosso próprio braço. Mais o que, tarô? Mais o que? Mais o que, por favor? Opa. Mais uma, por favor. Opa. E aí vem os enamorados. Os enamorados, eles falam sobre escolhas que muitas vezes nós precisamos fazer. Pode ser que nesse momento você esteja precisando fazer determinadas escolhas e por isso mesmo você não está conseguindo fazer essa escolha. Só que ele também fala sobre escolhas que você escolhe seguindo o coração, que você escolhe seguindo essa guiança, seguindo a sua intuição. Tá? Então é voltar-se para você fazer essa escolha de uma maneira satisfatória. Sabendo que você tem um guia interior, que tem uma guiança, que tem para você fazer essa escolha ao mesmo tempo. E aí, ó, quando você faz a escolha, né, seguindo seu coração, você é a rainha de espadas, né? Ela traz essa clareza de você fazer cortes que às vezes são necessários, ter clareza mental para fazer os cortes que são necessários. Então, quando você faz, eu lembrei agora do temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, eu sou especialista em temperamentos humanos também. O temperamento sanguíneo, ele tem muita dificuldade em fazer escolhas porque ele não quer perder. Então ele fica sempre entre escolher de um lado e o outro, sabe? Aí ele fica, se você colocar infinitas possibilidades, infinitas opções para ele escolher, ele vai ter dificuldade de escolher. Então, de repente, você pode ser essa pessoa que está tendo várias opções aí, mas está tendo dificuldade de escolher. E até mesmo saber o que de fato é real e o que é ilusório. E aí, você não consegue fazer essa escolha com o coração, seguindo a tua guiança interior. Mas aí vem a rainha de espada falando para você, olha, que você em alguns momentos vai precisar fazer esse corte, né? Vai precisar usar a razão, a clareza. É você fazer, né, a escolha. Me veio muito porque até mesmo a escolha aqui, ó, ela vem junto com, espelhando com o condicionamento. E às vezes a gente não consegue fazer a escolha que a gente quer porque a gente está muito preocupado com o outro, colocando o outro em primeiro lugar. A gente precisamos pensar no outro sim, mas é lembrar que você precisa se colocar na sua agenda, né? Que você precisa olhar para você, para suas demandas, para suas necessidades. Então, é muito comum pessoas pensarem em todo mundo, fazerem tudo para todo mundo, só que nunca dá tempo de fazer algo que é para você mesma. Por quê? Porque coloca sempre as outras pessoas em primeiro lugar. E aí eles estão sempre condicionados a viver em função do outro.
e não perceber que precisa olhar para suas necessidades, que precisa olhar para você mesma, para dentro de você e perceber o que é que de fato, né, faz sentido para você, o que de fato quais são de fato as suas necessidades, o que de fato te dá prazer, o que de fato que você faz não para cumprir com um papel, com uma obrigação, mas que você faz porque você tem prazer em fazer, né? Por exemplo, eu fiquei uns dias sem pegar, né? Agora na Semana Santa, eu fiquei sem pegar no tarô, porque era tanta coisa para fazer, muita correria, né? E aí eu não acabei pegando. E aí eu estava conversando com meu marido que quando eu pego as cartinhas, eu gosto, isso me dá um prazer muito grande, sabe? De eu ficar tirando. E aí, às vezes, por esse excesso de estímulos, a gente acaba deixando de fazer algo que nos satisfaz, algo que nos dá prazer. Vamos tirar uma última carta aqui, um aconselhamento final. Tarô, um aconselhamento final. Opa, viu que voou? A justiça. Olha aí a justiça de Deus, sabendo que a justiça está a seu favor, tá? Deus supre todas as suas necessidades. Você está sendo guiada, ainda que nesse momento você não perceba. E por isso você vai precisar fazer o silêncio. E tenha certeza que a justiça divina está a seu favor. Eu não sei quais são as escolhas que você precisa fazer, eu não sei quais são, qual é a orientação que você está pedindo a Deus nesse momento, mas saiba que Ele está te respondendo, que Ele está contigo, Ele está te guiando, mas que você precisa fazer um silêncio para ouvir essa guiança. E, acima de tudo, saiba que a justiça divina, ela está a seu favor. A sua espiritualidade está contigo. Saiba disso. Ok? Quero terminar essa leitura, então. Esse foi um conselho final. Trazendo uma afirmação mágica de poder do William Sanches. Quero trazer uma afirmação mágica, que é um mantra, né? Para que você possa ir trabalhar. Caíram aqui. Vou tirar uma só. Vou tirar uma para você, vamos ver. Pode ser que isso... Não saíram cartas de ouros aqui, tá? Não saíram. Cartas de ouros. Mas a cartinha de afirmação foi essa daqui. Então, de repente, pode ser alguma situação em relação a finanças, tá? Porque tudo aqui é seguindo a energia, né? E a energia não falha. Pode ser que para alguém tenha a ver com questão financeira. Eu conheço pessoas incríveis que vão influenciar minhas finanças positivamente. Eu conheço pessoas incríveis que vão influenciar minhas finanças positivamente. Essa daqui, e agora me veio a intuição de eu tirar uma outra cartinha, porque já que essa é bem específica, vamos ver uma outra aqui. Essa é bem... Ih, gente, ó, nem veio carta de ouros aqui não, tá? Mas alguém pode estar pedindo aí uma resposta em relação à questão financeira. E aí, lembra que o raio dourado saiu? E ele fala também do suprimento divino? E mais uma vez, tô me arrepiando toda aqui. A cartinha que saiu aqui, ó, foi de dinheiro também. Eu gosto do dinheiro e o dinheiro gosta de mim. Então, você pode estar precisando trabalhar, que eu já tinha falado um pouco sobre isso. Você pode estar precisando trabalhar crenças em relação ao dinheiro. Se você está passando por dificuldades financeiras, isso pode se dar devido a crenças, tá? A crenças em relação ao dinheiro. Tipo, eu não gosto de rico, rico é uma pessoa, eles são pessoas ruins. Se eu tiver dinheiro, eu não vou pro reino dos céus, tá? Então, observa isso, porque as duas cartinhas que eu tirei foram falando sobre dinheiro, tá? Observa aí. E o próprio raio dourado, ele vem falando sobre isso também, sobre o suprimento divino. Lembra que eu falei logo lá no início que Deus supre todas as minhas necessidades e deixa sempre um excedente? Então, anota aí esse mantra e faça. Uma coisa que me veio também aqui, agora à mente, é que às vezes você precisa fazer uma escolha, até uma escolha financeira. Às vezes você tem o dinheiro para fazer, mas por uma mente de escassez, tá? Por existir uma escassez, você acha que você não pode fazer isso que você está planejando aí, com medo de faltar, lá na frente faltar, né? E aí, por isso que eu te indico fazer a meditação, né? Fazer aí, pegar a chama dourada para trabalhar isso, trabalhar abundância, prosperidade, e até mesmo para poder, de alguma forma, tirar, né, ir trabalhando esse sentimento de escassez, porque a gente vai crescendo e aí as coisas vão surgindo, né, e de repente pode ter aí um sentimento de escassez, de não perceber
que há infinitas possibilidades, de repente, para resolver o que você está querendo. Há infinitas possibilidades no universo. A dificuldade de reconhecer, estou procurando a carta dourada aqui, a dificuldade de perceber que você está sendo guiado, que você tem, né, um Deus que cuida de você, que você está sendo guiada, protegido, e esquece que Deus supre todas as suas necessidades, né? Então, e isso a gente só vai conseguir mesmo, que calor, a gente só vai conseguir mesmo trabalhando a nossa mente, trabalhando uma reprogramação mental, né? Principalmente em relação ao dinheiro. E aí seria interessante você verificar, começar a perceber nas suas ações do dia a dia, né? Perceber quais são as crenças que você tem em relação ao dinheiro, para você desconstruir isso. Se você acha que o dinheiro vem para você com muita dificuldade, então você reprograma essa fala, né? De você, não, o dinheiro vem para mim com muita facilidade. Joseph Moffatt fala algo assim, eu acho que é o Bob Proctor, ele fala assim, ó, nunca termine uma frase com uma negação negativa, nunca termine. Eu nunca tenho isso, ou nunca termine. Ele sempre fala para você inverter isso, né? Então é você reprogramar sua mente para liberar esse sentimento de escassez que pode estar presente aí e dificultando você de tomar decisões baseadas no coração, né? Naquilo que de fato você deseja. Sabe aquele lance de você, eu quero comer uma comida muito boa, eu quero comer isso aqui. Mas aí você, às vezes, deixa de comer aquilo ali, você tem dinheiro, mas você deixa de comprar aquilo que você quer porque você acredita que precisa economizar, né? Pra, não, isso é amanhã faltar, né? Então, tá? Trabalhar essas crenças que estão impedindo você de tomar decisões, né? Com mais clareza e sendo condicionada, né? A agir de acordo com as suas crenças, tá? De acordo com as crenças aí de escassez. Então, vai fazendo esse trabalho aí, trabalhando essas crenças que estão impedindo você de ter acesso ao suprimento divino, porque Deus está suprindo todas as necessidades, todas as suas necessidades, todas as suas demandas. Mas por N crenças, você pode não estar tendo acesso. Então, olha para isso com carinho. Outra dica é você buscar aí no YouTube, na internet, a meditação da chama dourada, tá? Procura aí e ouça. Ao mesmo tempo que você vai trabalhando esses mantras que eu trouxe aqui para você, essas afirmações, você vai ouvindo também o áudio da chama dourada para ajudar a ativar a abundância, a prosperidade, porque esse raio aqui é da abundância, da prosperidade, do suprimento divino. Então faça isso aí e depois você volta aqui e deixa o seu comentário para mim, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!